Tinha aqui. Ah, Boa noite, gente. Boa noite, boa Sofia. noite. Estamos aqui com a deputada estadual, nossa ex-vereadora também daqui de Porto Alegre durante vários anos, a professora Sofia Cavedon, nossa representante, né? Era a única mulher vereadora nos últimos 4 anos, né? Na bancada do PT. E ela vai falar um pouquinho, né? Sobre a importância das mulheres na política. Sofia. Osana. Ai, vou tirar essa gata daqui que tá. Que Olha amor. só. Primeiro, minha alegria de te encontrar, né? Esse tempinho, essa chuva benfazeja, né? Tu que és da área ambiental, que eu te conheci lutando lá pela Ponta Dourado, lutando por Belém, que te admiro muito pela garra, pela firmeza, pelo teu feminismo, pela tua posição política. Então, acho que isso primeiro, assim, para te dizer que é da fibra, dessa fibra que nascem as possíveis representantes, né, da cidadania, dos anseios, das vontades populares. Então, fico muito honrada, né? E, em segundo lugar, o fato de sermos mulheres, né, nos coloca realmente como pontos fora da curva. Poucas mulheres conseguem acessar a política e essa curva, nós sabemos, ela é produzida, não é natural. Né? Por isso não podemos estar nesse lugar sem problematizar o que faz com que as mulheres não estejam nos espaços de poder, nos espaços de decisão. E então eu também vejo em ti essa determinação de mostrar para as mulheres que elas podem, que elas não devem aceitar a opressão de nenhuma hipótese, opressão de gênero, nem opressão transversalizada dos gêneros, dos feminismos, né, os diferentes feminismos, mas também de etnia, opressão por classe social, né, e que a gente, quando vem para a política, nessa condição de ponto fora da curva, de quem rompe com uma pré-determinação, a gente tem condições e responsabilidade de, de estar ao lado, estar posicionada nas políticas que alteram essa naturalização da desigualdade, da opressão, da submissão de determinados Sim. grupos e das mulheres, né? Então, eu venho de um lugar onde esse debate ele é muito estratégico, que é da educação, né, Rosana? Sim. Na educação, ou a gente pensa que educação para que mundo, para que ser humano a gente está fazendo, ou a gente reproduz um mundo pensado por alguém, organizado por classes sociais dominantes, né? Então, quando eu vim para Porto Alegre estudar, na URGS 82, e filha de professora e de operário, uma cidade interior onde a politização não existia, né? Eu vou para a casa de estudante ali que começa meu despertar para esse embate dos mundos ou Sofia, tá me ouvindo? Congelou. Oi, Sofia. Agora, vou esperar um pouquinho para ver se ela volta. Vinícius, Laura, boa noite. Sofia, tá me ouvindo? Vou esperar um pouquinho. Caiu, daqui a pouco ela volta. Ai, ai. Várias pessoas aqui dando boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carmen. Boa noite.
que eu acho da agenda Marielle Franco? Eu acho, sim, deve ser a chuva. Eu acho fantástica. Ó, a Sofia voltou. Oi, Sofia. Caiu. Dei uma voltinha na Caiu. chuva e voltei. Aham. Olha o Vinícius aí. Sim. Mas tu Foi deve ter uma vereadora percebido incansável. e já fez algum comentário, não sei se volto para. Não Então, sei se. Uhum, parou, e tu falando que tinha vindo de uma família de uma professora e um operário operário. do interior. E de uma cidade interior e que não era permitido fazer política, pelo menos para minha família, para o meu âmbito. E na escola mesmo, onde eu estudei, enfim. Eu até fui presidenta do Grêmio Estudantil, mas eu fazia sessões de Grêmio culturais, né? A gente não fazia o debate político. Mas, assim, o que eu quis dizer é que quando eu entrei aqui na Casa de Estudante, que começa um embate exatamente sobre o tema educação, né? Uhum. 82 eu entrei e começou uma greve. Eu estava na Casa de Estudante, na CEURGS, que não tinha como me sustentar em Porto Alegre. E aí começou o debate do financiamento da educação federal, né? Em seguida, e ali nós estávamos Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. E em seguida eu faço concurso para as redes municipais e estaduais e é no professora, né, primária fazendo educação física. E é nesse contexto da redemocratização do Brasil, o Bah. debate da redemocratização da educação, que eu vou despertar para a política, despertar para o embate dos mundos e assumir na rede municipal, bem no período Olívio Dutra, não, um pouquinho antes, né? Colares, já lutando, já me Uhum. envolvi no plano de carreira e eu vivi, então, em muitos lugares, no lugar da escola, por 8 anos, da sala de aula, da educação física, do pátio, da organização mais Uhum. comunitária, para a gestão na SMED, para o sindicato, gestão do sindicato, né? Eu fui vice-presidente do Simpa, eu era da Tempa, aí eu fiquei só no Simpa um período e depois curto, né, de 2 anos ou 3 anos, e depois eu fui para a gestão. Então, na gestão, a gente estava fazendo a discussão sobre a escola cidadã. E aí, Elzana, para encerrar esse primeiro fala, né, a gente discutiu, a gente colocou em curso um debate muito forte de cidade, porque a gente pensava o seguinte: a cidade está fazendo orçamento participativo, está democratizando o orçamento, está com muitos conselhos, conselho do meio ambiente, né? Nós está com inovação em todas as áreas. E na educação, como é que a gente transpunha, como é que a gente realizava na educação o nosso sonho de um país mais democrático? E aí fomos olhar o que a educação fazia. Então, os altos índices de reprovação, de evasão, poucos formandos no final do 8º ano, quer dizer, começava um monte de gente, lá no final era um funil, a naturalização da desigualdade, o abandono, a perda dos estudantes, um currículo que não tinha a ver com a vida e com a cidadania. Aí, assim, bem, esse processo de mudança para uma escola que fosse para a emancipação, para o direito de todos e todas, eu participo desde o embate do sindicato, valorização dos professores, carreira, depois na gestão, então a qualificação das escolas, dos espaços, a informática, a arte, música, a avaliação emancipatória, eu vou ser a secretária adjunta, né? 4 anos, eu fico 6 anos na gestão. E aí eu sou eleita vereadora, e nós voltamos a Osana, em 2000, em nome de um coletivo. Num coletivo que passou a defender uma educação que não fosse para reproduzir os valores capitalistas, né, da superexploração do ambiente, do individualismo, da competição, os valores que são valores que as elites, se apropriando das estruturas do Estado brasileiro, mesmo com toda a democratização, passam a reproduzir por dentro do Estado brasileiro, né? Uhum. E pelos meios de comunicação. Então, a classe trabalhadora, ela entra pela primeira vez na escola para aprender valores e a história das elites, né? A história dos negros e negras não entrava, nunca entrou na escola, né? Os textos de Oliveira Silveira, as mulheres cientistas, nossa, né? Então, um currículo branco, Os indígenas. heterossexual, indígenas, nem pensar, né? A gente, assim, o dia do índio deu, né? Então, realmente, nós
nos demos conta, o nosso processo de Escola Cidadã de Porto Alegre, foram 16 anos, foi um processo de descortinar por que mecanismos a escola reproduzia uma sociedade desigual, discriminatória, reprodutora de privilégios, né? Então, vivemos o debate das cotas. Em 2004, eu era secretária de Educação quando nós criamos as cotas para o concurso de professores. E aí eu, me elegi no ano 2000 exatamente por esse processo coletivo de democratização da educação. Aí tinha a alfabetização de adultos, o MOVA, e foi resultado do grupo do coletivo dos embates eleitorais. Eu juro que eu paro aqui. O Bibo Nunes, que hoje está eleito deputado federal, ele era um jornalista que botou uma menina com deficiência no seu programa para dizer que a escola cidadã não ensinava nada. Para ter uma ideia, o nosso debate de uma escola transformadora para a cidadania, ele era tema de debate eleitoral de prefeito e prefeita, que nós tínhamos que ensinar os meninos a competir e não ser uma escola que nós estávamos construindo. E aí é que a escola cidadã se acordou e disse, não, para lá nós temos que botar alguém representando na Câmara e nos espaços de poder essas ideias que a gente desenvolveu, aplicou na educação, mas que era a luta dos nossos jovens que lutaram contra a ditadura militar, dos nossos constituintes, como Florestan Fernandes, que escreveram a Constituição de 88. Então, a gente, pós-Constituição, desdobrou na educação, né? E, claro, tinha muito que avançar ainda, e espero estar voltando, né, Rosana, com os nossos vereadores e vereadoras e com a Manu e o Rosseto, para a gente aprofundar e radicalizar essa experiência. Então, é dali que nasce a vereadora e agora a deputada Sofia Cavedon, desses processos. Que legal, Sofia. Nossa, é sempre assim, né? É uma construção. A gente não é a gente, né? A gente representa um coletivo de ideias, né? E de pensamentos. Não é tudo quem se candidata, né? Não é o detentor daquele conhecimento. Está representando um coletivo que requer, né, aquele espaço reconhecido, né, nos espaços de tomada de decisão. Então, assim, eu percebo que outras demandas, né, conseguiram alcançar esses espaços. Claro, vamos esquecer o recorte aí dos retrocessos atuais, né, em todas as esferas, né, mas conseguiram alcançar esses espaços e colocar seus representantes nos espaços de tomada de decisão, como educação, direitos humanos, enfim, esses direitos, né, mais básicos, digamos, saúde, né, e a demanda ambiental, né, da questão ambiental, ela ainda, né, tá procurando esse espaço, né, através dos representantes, porque muitas das pessoas com conhecimento técnico, né, como eu e muita gente, né, acaba ficando muito na academia e não querendo entrar para essa batalha, né, que é essa disputa de narrativa, né, com muitas pessoas que distorcem, né, o que é a política, né, que hoje em dia conseguiram bastante desgastar a visão do que é a política, quando na verdade política é absolutamente tudo que a gente faz em sociedade, né, quando a gente sai na rua, né, e tem uma calçada e um calçamento, um asfalto, isso foi uma decisão política que colocou ali, né? Quando tu Exatamente. Tem iluminação pública, tem praça, tem escola, tem posto de saúde, isso tudo são decisões políticas, né? Então não existe não gostar de política, porque política viver em sociedade, né? São decisões políticas. E aqui, então, nesse sentido, né, de retrocesso, tem a pergunta do Kleber, né? Para ti, como está o combate à escola sem partido? Na verdade, minha avaliação é um típico projeto da direita. Como é que está isso, Sofia? Joia. Baita pergunta, Kleber. Exatamente, me dá o gancho para continuar na linha histórica. Sim. A educação, vejam como o golpe da Dilma
E o ascenso de Bolsonaro, ele não é gratuito, ele vem junto com o movimento Escola Sem Partido, o homeschooling, né? Uhum. Esses processos das bancadas conservadoras, religiosas, contra o corpo, a liberdade do corpo da mulher, pela criminalização do aborto, pela proibição, inclusive, do aborto legal, né? Abortos legais, abortos do. Claro. Vocês viram essa manifestação dessa menina de 10 anos estuprada? Ela foi chamada de assassina por Imagina. esses fanáticos. Então, tem um processo reativo. Aquilo que eu vinha falando daquele processo pós-constituição, de alargamento democrático, de empoderamento popular, de cotas, esse processo recebeu uma reação, né? Olha, essa Sim. semana, ontem estava aqui a Damares, né? Da família, a ideia da família, a normalização da família, um único modelo, a família complementar homem e mulher, né? Isso tudo, e o Escola Sem Partido, são reações da direita conservadora que quer manter a ordem desigual, né? A ordem desigual, porque esse empoderamento de negros, de negras, mulheres, indígenas, ele questiona a ordem. Né? Nós colocarmos 50% na URGS de filhos e filhas de trabalhadores, e a URGS se tornar parda, negra, indígena, é uma coisa incomodativa demais. As elites sentiram o perigo e o golpismo, portanto, ele veio se armando e se caracterizou por truculência na política, pela negação da política, o que a Rosana trouxe foi muito significativo, porque é um trabalho de marginalização da política, de negação da política, a violência das fake news, o que fizeram com a Manuela, o que fizeram com a nossa Márcia Tiburi, com todos esses representantes que tiveram que sair do Brasil, é semelhante à ditadura militar. E a não política, é a tomada da política, a troca da política pela violência. A morte de Marielle é simbólica disso. Uma vereadora que compra a briga das periferias e quer a liberdade das periferias diante da violência praticada pelos paramilitares ou pelas milícias, né, sustentada por quem está na política. As relações com a política estão muito claras. Então, vejam, é tudo parte do mesmo projeto que, de maneira absurda, colocou lá o seu representante. Eu estava agora voltando de uma visita numa creche e estava ouvindo o Reinaldo Azevedo discutindo a posição do Bolsonaro contra a vacina. Não vamos comprar vacina, não vamos obrigar ninguém a se vacinar. E é uma posição de autorização da morte, do direito de matar. Porque quem se nega a ser vacinado vai transmitir vírus e vai matar, né? Então, no Brasil está instituindo o direito de matar, então é a negação da política, o retrocesso a antes das regras democráticas, antes dos instrumentos de solução das nossas divisões, diferenças que as temos através de processos democráticos, do voto, do debate, do plebiscito. Não, eles estão substituindo pela violência. E eles fizeram ir pela interrupção democrática. Isso é muito grave. O Escola Sem Partido, eles têm recebido, ainda bem, derrotas uma atrás da outra, inclusive no judiciário. Exato. Porque se contrapõe à Constituição, ao direito à liberdade de expressão, à liberdade de cátedra, né? Tudo que nós consagramos na Constituição de 88, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então, alguns... aqui o Walter Naugenstein, que agora diz que é Walter, Walter, é o autor do Escola Sem Partido. É de um ódio, é uma política de ódio. Quem está assistindo os debates só olha bem como é que ele se comporta. Né? O comportamento no debate de hoje era de ódio, de ataques gratuitos, fortuitos, fora dos temas, a Manuela e ao Miguel Rosseto, caracterizando, e a Fernanda Melchiona também, ao pessoal também, caracterizando, tentando voltar ao tempo da Guerra Fria, comunismo e capitalismo, né?
E, então, esse cara é o autor do Escola Sem Partido, que, muito esperto que é, porque tomou muito pau no colégio dos filhos, que ele foi num dos colégios que ele foi tentar Sim. sustentar, no João 23, ele pagou mico, foi muito feio, ele saiu no meio, porque os pais e as mães, os professores, não aceitaram as Eu vi. ridículas, obsoletas e retrógradas posições. Então, eles Sim. estão perdendo terreno. Mas o que segue agora, e que está na minha relatoria, e eu mandei pedir um parecer do Conselho Estadual de Educação, é o homeschooling, que é outro movimento. É um movimento para Claro. autorizar as famílias, e olha só, autorizar as famílias a impedir a contaminação dos seus filhos nas escolas, com essas ideias que são ideias subversivas, são ideias que levam os filhos a posturas, inclusive, erradas, né? Segundo eles, é uma opção sexual. Então, gente, há um neoconservadorismo muito forte, aliançado ao fascismo, à violência, que tomou o poder e que nós temos que interromper nas lutas gerais, como as que estamos fazendo nos parlamentos, nos movimentos. Tem um movimento muito bonito, Osana. O Escola Sem Partido recebeu um movimento ancorado no Ministério Público Federal, movimento de pais e mães pela democracia, que assumiu, a nossa Comissão de Educação assumiu esse movimento, que é a campanha Não Filme o Seu Professor, quem filma o seu professor tira o seu direito de aprender. E assim, veja, muito bonita a campanha CPR Sindicato, Simpro, a Durgues, a Surgues, as associações, junto com o Ministério Público Federal, comissões de educação. Tem cartazes nas escolas, então isso foi uma reação do ano passado ainda, positiva, para se ligar, para os estudantes se ligarem, né? Que se tu rompe dentro da escola, da confiança que tem que ter, do aluno poder discordar do seu professor, do professor poder expressar uma opinião, e isso não resultar em litígio, em denúncia, em processo, mas sim garantir-se os diferentes pontos de vista num espaço plural dentro da escola, que é para formar sujeitos, meninos e meninas democráticas. E eles querem impedir isso. Eles querem transformar a escola num lugar de policialesco. Ah, esqueci do outro movimento, escola cívico-militares, né? Ah, Não é, é. não é o modelo, não é a forma como consubstancia esse movimento o Jair Bolsonaro. Aqui tem um representante que é o Zuco, e agora tem aí representantes à candidatura à prefeitura dizendo, vou Sim. colocar uma escola militar em cada bairro, 3 bairros da cidade, já anunciaram os bairros que vão colocar escola cívico-militar, que é para domesticar, que é para mandar, para aprender a submeter-se a uma ordem sem discuti-la. Que Né? coisa, é impressionante, as pessoas não veem a diferença das coisas. Militar, para que serve um militar, um exército, né? Serve para proteger fronteiras, serve para uma questão de guerra, de segurança nacional, né? Então, se a pessoa quer fazer parte disso, ela se alista, né, no exército, na marinha ou aeronáutica e seja um militar. Agora, a gente Exato. não pode obrigar as pessoas a serem militares, né? Isso daí, quando eu estudei no primeiro grau, eu tinha o SPB e Educação Cívica e não sei o quê. E caiu logo em seguida, né? Então, assim, ó, então a gente tá voltando. E isso era um resquício da ditadura Da militar. Agora a ditadura. gente está voltando a um cenário militar sem ter tido uma ditadura escancarada. Então, assim, ó, vamos juntar Lé com Cré, né? Então, não teve, mas está tendo, né, de certa Está tendo. forma, né? Assim como o Estado laico, a gente tem que abranger, né, todas as religiões e não determinadas religiões, né? Porque senão a gente vai voltar para a Idade Média, né, onde se perseguia, ou para a Segunda Guerra Mundial, onde se perseguia determinadas religiões, ou como acontece muito também no Oriente Médio, né? A gente não tem isso aqui, a gente não quer isso, a gente quer viver em paz, né? E esse tipo de... A gente quer poder escolher se a gente vai ser civil ou militar, se a gente vai ser da religião A ou B, e não impor nada para ninguém. Isso... Vamos abrir os olhos, é só se colocar um pouquinho no lugar do outro. Ou pensa que algum familiar teu
possa querer escolher outra religião, ou ser civil ou militar, né? Se a gente não consegue estender essa empatia, né, para uma pessoa desconhecida, pensa nessa empatia numa pessoa da tua família. Né? Não vai querer que imponha isso. E a escola sem partido, o que é a escola sem partido? É tu não poder falar certas versões dos fatos, mas falar outras, ou seja, tem um partido. Tem partido. É escola com partido, é o oposto. Partido. Exatamente o oposto. Escola sem partido, isso mais uma fake news. Vamos abrir os olhos, gente. A escola tem que ser um lugar de paz, de democracia, né? Que as crianças e adolescentes possam ter o pensamento livre, porque senão essas pessoas vão ser adultos problemáticos, no momento que ela não pode falar o que ela pensa. Isso não é saudável para ninguém. Tu ceifar o direito da pessoa e do professor. Que qualidade de ensino um professor e uma professora vai poder passar pro teu ou pra tua filha, se o professor vai ficar um robô que não pode falar o que acha? Só um pouquinho, gente. A gente está no século XXI, né? Com a internet, com notícias, qualquer um pode reduzir muito, né, a cabeça dos estudantes, das estudantes, né, que eles não vão ter senso crítico de ver aquilo ali, que aquela pessoa está sendo oprimida de não poder nem falar o que ela acha. Né? A gente vive num país livre ainda. Perfeito. Fica bem ansiada e é isso, essa é a nossa função. Que bonito que a gente está garantindo. E temos ventos de esperança. Olha a Bolívia, gente. Olha só. Olha o que viveram os indígenas. Que lindo processo. E no Chile, a revogação. Olha, sério? Sim, exilado? Sim. Ele teve que sair à força do Chile, porque fecharam a Universidade Federal, né? Ele começou a trabalhar, mas daí começavam, só por o fato de ele ter sido estudante, só para ele estar estudando. Olha só, gente, pensem quando querem um governo militar. Ele apanhava, ele não sabia nem por quê, só porque ele era um estudante de universidade pública, sabe? Então ele teve que sair do seu país porque ele não conseguia mais trabalhar, com medo de que pegassem ele um dia e nunca mais aparecesse. Como mataram milhares no Chile. Mataram milhares. Mataram cantores, cantoras, camponeses. Brutal. E agora revogaram. Quer dizer, isso foi nos anos 70, né? Revogaram 75, agora. Exato. Pois bem, gente, 55 anos depois revogaram a Constituição chilena e estão convocando uma constituinte. E um dos debates, né, olha a Bravanel ali, um dos debates que levou o Chile foi a miséria dos idosos, suicídio. Porque é exatamente que é o que estão fazendo e vão fazer aqui no Brasil, já estão fazendo. Com a retirada de todos os direitos, não pode levar mais para aposentadoria, teu salário vai virar um salário minguado, uma média dos 40 maiores contribuições, 40 anos de contribuição, de todas as contribuições. Então, importado do Chile, esse debate levantou o povo lá. E agora está começando a mudança. Então, a gente tem que enxergar lá, na América Latina, a volta do ciclo, né? E fazer acontecer aqui no Brasil agora, nas eleições. O Abravanel chamou a atenção dos líderes comunitários e integrantes do MST que foram sequestrados e assassinados. Exatamente. E acho que a gente pode enxergar esse golpismo e essa substituição da democracia, essa ruptura constitucional no meio ambiente, né, Osana, que é a tua área. Claro. Quer dizer, nossas queimadas no Pantanal, as queimadas na Amazônia. Exato. O Salles agora apareceu, né, essa semana, que ele não multou as empresas, ele não tem todo esse período de ministro, eu não tenho a matéria agora toda completa na minha cabeça, mas esse ministro da Bahia, que vão passar tudo, vão aproveitar, que saiu naquela reunião do Bolsonaro, ele está levando leve todos os criminosos contra o meio ambiente e permitindo isso que o Bravanel falou, o assassinato, a volta no campo dos coronéis que mandavam matar quem lutasse por dignidade e respeito aos campesinos, as terras indígenas, ao pequeno produtor, ao protetor ambiental, né? Olha a morte do Chico Mendes,
Olha a morte de tantos líderes nossos, né? Da E a luta do Dorothy. MST, da Dorothy. O Brasil é o país que mais mata ambientalista, né? É o país que mais mata. E jornalista também, eu não sei qual é bem o ranking, mas olha só, né? Isso daí é um LGBT sintoma. Isso é um um país sintoma de uma violento. política, né? Não é, isso daí não é ao acaso, né? Isso daí É, não é assim, passei por lá, aquele país é assim. Não, isso é porque as elites e os governantes endossam esse tipo, né, de violência extrema, né? A gente não precisa aniquilar, matar, não precisa, né? Eu tô falando para ser amena, mas não tem por que matar as pessoas que pensam diferente. Isso é para mostrar, é para intimidar as pessoas, para que elas não lutem, né, por outra forma de estar no mundo, né? Essas pessoas que são resistência pelo ambientalismo, o movimento sem terra, pela terra, os indígenas, eles estão aí para mostrar que realmente existem outras formas de estar no mundo. Né? Eles exatamente. resistem, né? Os ribeirinhos, né? LGBT, negros, negras, eles Os resistem, a atingidos sua por existência é uma barragem, prova. esse movimento bonito dos atingidos por barragens, né? Do Sim, MAB, do MAB. porque aí são todos movimentos que não é a sua própria defesa, é a defesa da nossa É, pátria mãe terra, da possibilidade da existência sobre a terra, que essa é uma das exatamente. crises mais. E acho que quando tu dizes, olha, falta essa pauta, falta representantes com força na Câmara, falta. Falta. E Com nós já certeza. tivemos, na esquerda, nós já tivemos mais dedicados, né? A isso, me lembro do Gregoldo, peguei, pô, sou posterior a eles, né? Gerd Schinker. Já tivemos figuras na Câmara Municipal que dedicaram profundamente ao seu mandato ao meio ambiente. Porque eu vejo isso, né? Eu amo o tema da educação, eu me dedico profundamente. E dentro dele, tenho paixões pela. Olha, ontem nós fizemos um webinário, se tu puderes assistir, Osana, Uhum. que é um seminário da Comissão de Educação que nesse outubro nós estamos fazendo só de boas práticas pedagógicas. E ontem eram todas práticas ligadas à alimentação saudável, Aham. aos punks, escolas, fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo. De horta, de composteira, de relógios, de aquecimento, Sim. de pesquisa de sementes. Tem uma escola no interior, que agora eu vou lembrar onde, que as crianças pesquisam, eles já plantaram de tudo, elas aparecem com semente de todo tipo, elas e Que ali né, legal, cultivam Cal. na escola e as famílias levam mudas e elas. Gente, é uma coisa, eu me arrepio. E a gente tem como na educação construir bem isso que tu dissesse, né? Aprendendo com os povos originários, Sim. né? Como conviver, viver convivendo e respeitando a natureza, né? É uma bela missão que tu carregas. E ali, na zona sul da nossa cidade, tem áreas sendo ocupadas, áreas de preservação, né? Áreas de sítios indígenas sendo ocupados. Eu tive denúncia na nossa comissão e não faz nada, o governo do estado não faz nada, a polícia e a brigada não fazem, e o município Porto Alegre, o prefeito não faz. Então, assim, olha, a nossa expectativa é imensa com a Manuela e com o Miguel Sim. Rosseto, a reconstituição de uma SMAN presente, de uma SMAN que sabe, que fortaleça os movimentos ambientais. Ai, que sonho, né? Até Nossa, a Agapan em Porto Alegre não tem nem mais sede, mas resiste sim. bravamente, né? Até isso. Amanhã eu vou ter uma live com o Milanesa, o Francisco Milanesa, Ah, que inclusive. legal. Querido. Então, a SMAN faz 20 anos que não tem concurso público, né? Amanhã é o dia do servidor Ah, público. e amanhã é servidor público, E sim. não tem nada a comemorar, né? A gente. Assim, olha só, é questão de. Tá? Por que que. A gente sempre tem que problematizar, né? Porque é nosso dever, né? Levar a informação para as pessoas e não desinformação, não fake news. Por que que se ataca tanto o funcionalismo público, se diz que tem salários maiores e tá. E se omite certas informações, como, por exemplo,
O funcionário público, ele tem estabilidade de carreira e salário maior porque ele não tem fundo de garantia, tá? Então, assim, existe uma troca. Então, vamos balançar, né? Vamos fazer o balanço. Então, eles omitem essa informação. O servidor público não tem fundo de garantia, não recebe aquela bolada quando sai, né? Então, é por isto. E também, o servidor público é necessário porque ele e ela agem somente na lei. Eles não vão agir porque fulaninho deu aquele cargo para ele, Beltraninho deu aquele cargo para ela. Eles vão agir baseados na lei, porque senão eles vão sofrer um PAD, um processo administrativo que vai retirá-lo daquele cargo e demiti-lo. Então, ele está prevista a sua demissão, digamos, mas somente se ele não agir conforme a lei. Agora, eles querem, porque são maioria, a maioria é de homens, né? Então eu tenho, né, no meu lugar de fala, o direito de chamar de eles. Eles querem fazer isso para que eles consigam colocar mais ainda o Estado a favor, né, o dinheiro público, o recurso público a favor dos seus compadres, né? Não tem outra explicação, porque no momento que tu é um cargo comissionado e não um servidor de carreira, ele vai agir em cima da política do governo e não de uma política de Estado. Isso é uma abstração, é uma coisa difícil de explicar, mas é isso. O servidor público serve para garantir o direito das pessoas. É por isso. E ele ganha um pouco mais, né? E se pensa que não tem direito, não tem como ser demitido, isso não existe. Ele ganha um pouco mais, mas ele não tem fundo de garantia. Então é uma troca. É uma troca que há. Não, e acho que é bem legal nós já fazermos nossa homenagem aos servidores públicos, porque essa criminalização do serviço público, ela pega, vamos dizer assim, uma fatia pequena de privilegiados para marginalizar a grande maioria, porque a grande maioria dos servidores públicos que estão na ponta, na frente, no trabalho da ponta, que é na educação, que é na saúde, que é no meio ambiente, que é no, sabe, no planejamento, no saneamento, ganham um pouco. E tem teto salarial para aposentadoria, que é o teto do INSS. Agora está todo mundo no teto, gente. É o mesmo teto dos servidores privados. Agora, estes que votam e que agora querem votar a reforma administrativa, eles têm um objetivo muito claro, Rosana, é a diminuição do Estado para poder fazer negócios privados com o dinheiro público. Claro. Então, a gente vê aqui em Porto Alegre, o Marquesan agora demitiu 1.200 trabalhadores do IMESF, da saúde, da básica, e botou hospitais, e está todo se vangloriando, estou botando nos hospitais que vão, porque são hospitais privados, ele vai passar dinheiro público para o hospital privado, que vai ter o seu lucro, que vai ter a sua política, que não é a política pública, é uma política atravessada pela ideologia privada. E assim eles querem fazer com a privatização e conveniamento, terceirização da educação, das creches, a privatização do DEMAI, da água. A água é o direito à vida. Não pode, a água não pode ser privada, ela é o direito de todos os seres vivos. Claro, se tu não puder pagar, tu tem que ter água, né? Daqui a pouco vão privatizar o ar. É a mesma coisa. Se tu não vive sem ar, sem água, não vive, não se vive. Não tem como privatizar isso. É isso. Então, a marginalização do serviço do servidor, ele tem este objetivo. Nós não podemos ser ingênuos. Tem que corrigir os privilégios? Tem que. Sabe quais os privilégios? Por exemplo, de todas as carreiras militares que tu falavas. Toda a reforma da Previdência agora não pegou os militares. Por quê? Porque ele nem juízes. Nem juízes e promotores. Não, nem juiz, nem promotores, nem os desembargadores. O andar de cima fica intocado, gente. Acordem. Intocado. Acorda. Né? Mexe na aposentadoria de quem ganha já um salário mínimo, mas não mexe nas aposentadorias de quem ganha mais. Não. E assim, quando querem mexer nessas coisas, por que eles não apresentam uma tabela mostrando o déficit? Não apresentam. Eles não apresentam os dados porque os dados não existem. Foi provado, o senador Paim provou que
A previdência pública não é deficitária. Não é É isso aí. deficitária. Quer ver? E Ó, eu vou mesmo ler uma assim, matéria aqui, ó. É isso mesmo. E esses que votam e votam contra o trabalhador, esse aqui é um senador. Ó. O senador possui 83 assessores pagos com dinheiro público. Um senador, pode ter certeza, é senador do PSDB. Tá? PSDB de quem? De quem mesmo PSDB? Fernando Henrique, Eduardo Leite, isso. Marquesan. Então, assim, eles são contra a carreira, porque eles querem usar o dinheiro público para fazer clientelismo. Eu Sim. ouvi ele explicando na Band News, não, eu preciso de especialistas. Agora vocês imaginem um senador ter 83. Aí o jornalista falava, um é ex-prefeito, outro é isso, outro é aquilo, outro. Então, eles não têm nenhum amor a políticas de Estado, como a Rosana disse. Políticas de Estado são políticas permanentes. Educação, por exemplo. Né? Tu tem uma política estabelecida em 2006 de que todas as crianças de 4 anos até os adolescentes de 17, ali foi estabelecido que 4 anos depois todos tinham que estar na escola. Bom, mas isso tem que passar de governo em governo, tem que entrar todo mundo na escola e tu tem que garantir qualidade de educação, planejamento, Sim. fechamento de ano, abertura de ano, com equipe na escola, né? Uma equipe permanente que vai se qualificando, que vai planejando. Pois é para isso que tem funcionalismo público, para que não se perca a qualidade, a continuidade do serviço público. É assim a saúde, assim nas outras áreas. Essa é a ideia do serviço. Mas eles não estão nem aí, eles não têm compromisso. Os Não. mais médicos, gente, eles bombardearam por ideologia os mais médicos, saíram Claro. de Porto Alegre, não repuseram. Não Não repuseram. repuseram. É sempre assim. No É que nem a Brasil coisa. inteiro. Os funcionários públicos se aposentam, eles não repõem, porque daí eles querem terceirizar, contratar para pagar menos, né? Para pagar um salário menos. Só que assim, ó, eu não consigo. Eu tenho trazido esse desafio. Essas pessoas que pensam em estado inchado, em estado menor, né? Por que elas não cobram desses governantes, desses políticos, que se reduzam o imposto também? Porque se tu quer um estado menor, tudo privado, eu também não quero pagar imposto. Eu vou estar pagando imposto para quê, se vai ser tudo privado? Não quero pagar 40% num alimento, sendo aquele alimento, digamos, sei lá, não sei qual, tá? O arroz, suponhamos que seja 40% de imposto. Não, vamos desinchar o Estado, mas vamos desinchar também os impostos. Tem que ter. Se tu quer estar propondo uma coisa, tem que ter uma contrapartida. Ou vai diminuir o Estado e continuar pagando a mesma carga tributária absurda que a gente paga nesse país. É, Não, vai desinchar, vai ter. Eu desafio a quem fala em Estado mínimo que tenha coragem para falar em reduzir impostos. Porque é assim, tira de um lado, se tu vai deixar de usar reduzir. aquele dinheiro Né? público para oferecer um serviço público, não vai usar, então reduz o imposto, não vai gastar. Reduzir para quem vive do trabalho, né, Rosana? Porque Claro, claro, né? os ricos mesmo nesse Brasil não pagam imposto. Sim. Sabe, desde 95, uma lei de Fernando Henrique Cardoso, juros e dividendos, lucros lá na Bolsa Não de tem. Valores não pagam imposto. Mas Mas salário iates, tem. é, iates, aviões, Aviões. helicópteros, os meios de locomoção de luxo não pagam imposto até hoje. O imposto sobre as fortunas. Então, assim, nós temos uma discussão que tem que reduzir do consumo, ou seja, tem que Claro. reduzir o imposto do feijão, do arroz que o pobre Exato. come, e tem que pagar esta conta quem tem muito dinheiro, gira, não produz nada, só gira Sim. com esse dinheiro e faz esse dinheiro ficar maior em cima da dívida pública, ou seja, o Estado brasileiro, ou seja, os nossos impostos pagam os lucros extraordinários das famílias mais ricas do Brasil e dos bancos que emprestam. Então, Exato. só para ficar mais claro, onde é que tem que mexer, né? Onde que tem que Claro. reduzir? Exatamente. E assim, o dinheiro.
Ele, quando tem uma crise, por exemplo, por que vocês acham que pessoas ficam mais pobres e alguns ricos ficam mais ricos? Porque o dinheiro ele não some, ele não cria, não fabrica dinheiro, ele só se desloca. O dinheiro é o mesmo, só que ele se desloca para as mãos de quem tem mais, né? Não dá para ficar fabricando dinheiro, porque senão a gente teria uma inflação, não existe isso. Então, não é uma época de crise. Se um banqueiro está lucrando e a população mais pobre está perdendo, é porque o dinheiro da população mais pobre foi para ele. Exatamente. Né? É assim que funciona. Sim, o ano passado as famílias mais ricas aumentaram um percentual de 10, 14, 15% os seus patrimônios. Ano de crise, ano de PIB baixíssimo. Agora, esse ano, podem ter certeza que a Osana está dizendo, vocês vão ver no fim do ano. Como foi o lucro extraordinário dos bancos, como é extraordinário o lucro das elites brasileiras. Elite mesmo, gente. Quando a gente fala elite, são os donos das maiores fazendas, empresas, bancos. Nós não estamos falando, está falando elite da classe média. A classe média é trabalhador. Trabalhador, que vive do seu salário, da força do seu trabalho. Quando a gente fala elite, fala de quem explora e não precisa mais nem trabalhar e vive só das lendas, das lucros da exploração. Com certeza, não trabalha a gerência da empresa para mim. Taxação. Boa, o Kleber lembrando aí. O livro, mais essa, né? Não, aliás, rolou uma notícia aqui para nós encerrando a nossa live, porque daqui a pouquinho, Rosana, tem que entrar na outra, minha, que é todo dia, mas está muito bom o nosso papo. Passaram um WhatsApp que o Ministério da Educação, da Saúde está indo para o Ministério da Economia. O Paulo Guedes, o mesmo que teve essa ideia nociva aqui, que é o Paulo Guedes, né, gente? Vamos combinar. Esse ministro da Economia, que é o maior confiança do Bolsonaro. O Bolsonaro disse isso. É o meu ministro de maior confiança, portanto, é o ministro do Bolsonaro. Que apoiava a ditadura militar no Chile, que acabou de cair, ou seja, as ideias dele estão caindo em outros países, mas caindo feio, e o Brasil sempre na contramão, né? E assim, vamos ser justas, a maioria dessas políticas, 99,9999% é feita por homens. As mulheres, por mais conservadoras de direita que elas são, elas não têm essa crueldade toda. Não. As mulheres, onde governam, os países que melhores desempenharam-se com o Covid-19 foram mulheres. Essa é a manchete, tá? É Finlândia. Aliás, ela foi reeleita Nova Zelândia. Porque as mulheres têm um outro olhar. Um senso de comunidade maior, né? De cuidado com as outras pessoas, né? Exatamente. Muito maior. A gente vai encerrando onde nós começamos, né? Essa coisa da mulher, por que deixaram as mulheres? Silvia Federici, é legal, é muito importante. É um livro para quem quer se aprofundar e compreender melhor o que é a ligação, opressão das mulheres com o capitalismo. Ela vai demonstrar o que é a transição do feudalismo para o capitalismo, a acumulação do capital e o que fizeram com as mulheres. A caça às bruxas, o que significou? Significou a intercepção, a interrupção do empoderamento feminino. Que as bruxas, chamadas bruxas das mulheres que liam os livros, as mulheres que eram parteiras, que faziam os partos e cuidavam das outras mulheres, que faziam poções com ervas, remédios, inclusive para abortivos, porque as mulheres elas precisavam encontrar fórmulas para não procriar indefinidamente, empobrecer e supermassacrar, e elas eram o feudalismo, campesinato, as lutas dos campesinos, porque no feudalismo a economia era economia de troca, né? A produção era uma produção para sobrevivência, e as mulheres que produziam em casa, elas iam para as feiras, faziam as trocas do feijão pela batata, pelo aipim, pelo pá, pelo pi. E as mulheres foram desenvolvendo uma ciência.
E aí, gente, olha só, ela vai mostrar que aí a revolução burguesa, os burgueses que organizam as cidades e cidades dos estados e que organizam, então, fazem a revolução industrial, vão legislar e dominar o corpo das mulheres, o seu desejo e o seu status quo para garantir o quê? A propriedade, a exploração do trabalho gratuito da reprodução da vida. Então, voltamos a esse ponto, né? As mulheres foram desde lá, e aí as colônias, porque na sequência foi a era das navegações e colonizações. Sim. Na sequência aí, século XVI, século XV, XVI, final do feudalismo, revolução industrial, colonizações, e aqui na América, portanto, nós, Brasil, e toda a América Latina, fomos colonizados já num processo de recrudescimento sobre as mulheres. E aqui foi legislado o sexismo, a dominação do corpo, e foi o Brasil, enquanto Estado brasileiro, foi conivente ou até autorizou o estupro, a humilhação das mulheres e a escravização das mulheres. Então, o sexismo e a autonomia, retirada da autonomia das mulheres, submissão das mulheres aos homens, o patriarcado, o modelo família, herança, tudo foi legislado já aqui nas Américas, na dominação da mulher, porque o capitalismo exigia isso. Vejam vocês, concentração. E aí, claro, né, as mulheres vão poder votar, os negros libertos não vão poder votar, se muda a legislação um pouquinho antes da libertação dos escravos, para analfabetos não votarem, e as mulheres não votarem, as mulheres vão votar em 1932, né, Rosana? Então, quando as mulheres conseguem estar na gestão, elas mostram a diferença, porque elas cuidam da vida, né? Elas estabelecem redes, teias, cuidados, e o seu padrão não é o padrão truculência, violência, machismo tóxico. Não. É acolhimento, é inclusão, é sororidade, né? É cooperativismo, troca. Que lindo, né? Por isso que nós temos que ir para a política. Eu sou fã das mulheres. Sementes crioulas. Não existe isso de que mulher tem inveja de mulher. Não, isso não, comigo não cola. Eu sempre achei estranho, mas será mesmo? Mas eu não vejo isso. Eu adoro as minhas amigas, eu adoro conviver com as mulheres. Isso aí. Adoro, me sinto muito melhor num lugar que tem mais mulheres do que homens, né? Ela tem uma energia muito mais livre, né? Que o homem, né? Os homens têm essa energia mais, né, tolhedora. E que comece o matriarcado agora, né, Sofia? Chega de patriarcado, que empiece o matriarcado. Nós queremos igualdade. É importante todo mundo saber que nós queremos igualdade. Nós não vamos substituir a opressão que eles sempre fizeram sobre nós, agora nós vamos oprimi-los. Não. Nós queremos igualdade, liberdade, felicidade. Como nós somos maioria, né? Pode ser um pouquinho matriarcado. Tá, minha querida, eu vou te deixar então. Muito obrigada pela noite maravilhosa, né? Por mais mulheres na Câmara agora e a primeira mulher prefeita de Porto Alegre. Por favor, vamos experimentar, né? Vamos. Tá bom, querida? Em outros países deu certo, Porto Alegre também dá. Claro. Sucesso para ti, saúde, um abraço bem apertado, querida. Obrigada, querida. Um abração para ti também. Abraço para o pessoal aí que acompanhou. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, amado.